A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntamente com os irmãos para gravarmos a nossa 13ª lição da nossa classe dos adultos. É um prazer estar com os irmãos, chegando ao final de mais um trimestre e hoje podendo falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. O modo como Deus age, como Deus trabalha, como Deus atua no meio do seu povo. Com certeza vai ser uma lição maravilhosa e eu lhe convido a vir comigo nesta lição e ao final da lição você vai entender que o Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra e Ele é o único capaz de operar um milagre segundo a sua boa vontade. Eu lhe convido então a vir comigo. Caso você chegou no canal pela primeira vez, convido para que você se inscreva no canal e também compartilhe o nosso vídeo aí para abençoar mais vidas que estejam precisando. Vem comigo então, querido, e eu te espero na nossa 13ª lição. Deus abençoe. Amém. O nosso texto áureo está dito assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. A verdade prática vai dizer o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela a Igreja de Cristo. Deus, Ele tem os seus meios de agir, Deus tem os seus meios comunicáveis com os homens, Deus fala com os homens de diversas formas, porém, um instrumento usado por Deus para trazer a sua revelação à humanidade se chama Igreja, a Igreja do Senhor Jesus. É ela a responsável por trazer a revelação de Deus à humanidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 10, 1 Pedro capítulo 4, versículos também de 7 a 10. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério que é desde os séculos esteve oculto, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmuração, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. O nosso objetivo geral da nossa lição é mostrar o caráter da multiforme sabedoria divina. Nos objetivos específicos são, primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar, anotar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Vai ser uma lição maravilhosa e você é meu convidado a vir comigo nesse vídeo aula que com certeza vai falar muito aos nossos corações. A introdução vai dizer assim: o Altíssimo revelou para a igreja o mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós,
a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Jesus, quando vem ao mundo, ele vem trazendo uma revelação divina ao mundo. Ele vem trazendo uma revelação divina à criatura que Deus havia colocado nesse mundo, que sou eu e você. Jesus, quando vem trazendo os mistérios de Deus com condições absolutas de todo crente poder viver essa verdade do Evangelho. E com isso é fundamental, amados irmãos, que nós conheçamos Cristo, que é a nossa esperança, a esperança de uma vida cristã vitoriosa. O primeiro tópico vai dizer assim: os dons espirituais e ministeriais. Falaremos que são diversos, são amplos e são dádivas do Pai. Primeiro tópico, então, são diversos, no seu subtópico. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 28 a 30, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, Hebreus, capítulo 2, versículo 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4 a 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Ou seja, existem os dons que chamamos dos dons espirituais, que estão lá na categoria de elocução, de revelação, de poder, enfim, que são os que são mais conhecidos, como estudamos nessas últimas lições. E tem os dons ministeriais, que é importantíssimo à igreja. Mas o que vale ressaltar que os dons são diversos, tanto os espirituais e os dons ministeriais são diversos. Porém, quem atua distribuindo todos esses dons, como quer, é o Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que é o mantenedor da igreja. É o Espírito Santo que mantém a igreja. É o Espírito Santo que atua na vida da igreja. Então ele é o responsável por trabalhar tudo isso que a igreja precisa. Então os dons são muitos, mas quem atua é um, que é o Espírito Santo. Detalhe, são muitos dons distribuídos para pessoas diferentes, para que não haja na igreja alguém que se intitule um exclusivista, dizendo eu tenho todos os dons. Não, o Espírito Santo vai distribuir com cada um para aquilo que for útil, ok? São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Nas mais variadas comunidades estão aí os dons trabalhando. Embora nós sejamos uma igreja pentecostal, nós não somos os detentores dos dons espirituais. Porque o Espírito Santo, ele pode, onde ele quiser, ele pode levantar homens e mulheres e os capacitar com os dons espirituais e dons ministeriais para o desenvolvimento da sua obra. Então é fundamental que isso aconteça. É fundamental que em todos os lugares haja a manifestação dos dons espirituais e também dos dons ministeriais para edificação do corpo do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Os dons, eles são dádivas, presentes, dados por Deus à igreja, à noiva do seu Filho. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são: primeiro, letra A dádivas do amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova de amor foi o nosso Deus enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos até mesmo os nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não coloca um para a salvação e outro para a perdição, não. O amor de Deus coloca todo mundo debaixo de uma mesma sentença para poder também trabalhar a salvação na vida de todos. Lembremos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, o Pai envia o seu Filho para morrer por toda a humanidade, para que aquele que o receber a Jesus como Senhor e Salvador alcance a salvação. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em um filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando membro da família de Deus. Deus, ele no princípio, diz João no seu evangelho, que ele veio para os que eram seus, e os seus, porém, não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que habitavam nas trevas, nós, gentios, judeus, hebreus, israelitas, que habitavam nas trevas longe da mensagem de Deus, o evangelho vem para nos alcançar e nos tornar filhos por adoção, filhos com condição de entrar nesta graça, ser participante desta graça e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. O ministério da reconciliação são dádivas do Pai. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do mistério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E o resultado disso é que temos que fazer com que a nossa vida ela viva algo novo. 2 Coríntios capítulo 5 e 17 diz: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A reconciliação é o quê? É conciliar de novo. Reconciliar é conciliar de novo. Por causa do pecado, o homem estava afastado de Deus. O homem perde a sua identidade com Deus. Então Jesus, quando vem, ele vem reconciliar. Ele vem unir novamente o homem ao Pai. Jesus veio fazer isso. Então hoje, eu e você estamos unidos ao Pai. Por quê? Pela grande obra que o nosso Senhor Jesus realizou. Se Jesus não tivesse vindo, olha, estávamos todos perdidos. Mas porque ele veio, nós acreditamos na vida eterna, na promessa divina. A síntese desse tópico diz: os dons espirituais ministeriais são diversos e amplos. É verdade, são muitos, porém dado por uma pessoa igreja que é o Espírito Santo. No segundo tópico falaremos sobre bons despenseiros dos mistérios divinos. Primeiro, com sobriedade e vigilância, amor e hospitalidade, o despenseiro deve administrar com fidelidade. Vamos lá. Primeiro subtópico, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho.
Paulo, ele vai destacar que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Quem deseja o episcopado, ele vai ter a chave na mão. Ele vai ter a chave na mão. Essa chave é para quê? Essa chave, espiritualmente falando, é para abrir a despensa divina e trazer bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Trazer bênçãos sobre a vida dos servos de Deus. Eu como dispenseiro, você como dispenseiro e dispenseira de Deus, você precisa tirar dessa dispensa espiritual aquilo que é bom, aquilo que traz saúde para benefício de outras pessoas. Então, meu amado e minha amada irmã, aceite esse convite de ser um despenseiro das bênçãos do Senhor para benefício de outras pessoas. Se aquele que está tomando conta da despensa de Deus, ele for um mau crente, um mau esposo, um mau pai, um mau obreiro, ele vai envergonhar o dono da despensa que é Deus. Então, vamos ter cuidado, vamos lutar para nós termos uma vida cristã abençoada pelo Senhor. Qualidade do dispenseiro, amor e hospitalidade. O despenseiro de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Já vou falar sobre isso. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para o relacionamento. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Quando o nosso irmão Pedro escreve aqui dizendo, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, vamos entender o seguinte, não quer dizer que porque eu amo eu vou encobrir o erro, o pecado de alguém. Mas vamos olhar por uma outra ótica. Quem ama, ele não vive para ver defeito no seu irmão. Se você ama, você não vai ver o defeito. Ainda que você saiba que ela tem defeito, ainda que você saiba que ela pecou, você não vai levar isso para frente. Você como despenseiro, você que tem a palavra, você que tem a ação de Deus na sua vida, o que você vai fazer? Você vai chamar essa pessoa, conversar com ela, para que ela se arrependa e esse pecado seja perdoado. Então, cobrir o pecado é essa ideia, de você não levar o pecado à frente. Mas você ouvir estancar logo ali a sangria, o problema. E é uma palavra que fala, essa palavra cobrirá, é uma palavra kalipto, no grego, que dá a ideia de cobrir, esconder. Mas nesse sentido, de como? Eu sei que alguém pecou, alguém falhou, mas eu não vou reproduzir isso à frente. Eu vou refrear isso aí, dando uma palavra, dando um conselho de repente. Olha, você errou, olha aí, tudo bem. Procure o seu pastor, procure o pastor presidente, para que não seja algo que eu venho estar reproduzindo até de forma negativa. E o crente não pode ser fofoqueiro, não é verdade, amado? O que você acha? O crente pode ser fofoqueiro? Eu acredito que não. Então essa ideia de cobrir. A questão da hospitalidade também é fundamental. Embora nós vivemos um contexto que não se dá para abrir a porta da casa e colocar qualquer pessoa, qualquer pregador dentro da nossa casa. Não tem como. Porque estão vivendo dias de pessoas de mau caráter. Pessoas que não têm, de fato, o caráter de Cristo. Então, fica difícil. Mas o que você puder fazer, de repente você não precisa trazer para dentro da sua casa. Mas se você tem condição, você pode pagar uma estadia para essa pessoa.
Ah, de repente você não precisa trazer para sua casa, mas você pode pagar uma refeição no restaurante para ela. Você não está deixando de ser hospitaleiro, você está sendo prudente, ok? O despenseiro deve administrar com fidelidade, porque ele tem a despensa. Ele é o responsável em alimentar o povo. Se ele não tiver cuidado, ele vai matar os trabalhadores desta casa, desta obra. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, ela tem muitas formas. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu acho que deve ser, não. Deus tem como agir. E na vida de cada um agir do jeito que ele acha que deve. Então nós, como dispenseiros, nós temos que saber distribuir o que tem na dispensa com aqueles que estão sob as nossas responsabilidades. Tá entendendo? O trabalho que está na sua mão para você fazer e que você não pode passar para outro, que você não pode passar para outro que não tem experiência ainda, você deve segurar, passar para ela no momento certo. Entenda isso, ok? Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Lembre-se bem, eu e você, nós recebemos um chaveiro, nós recebemos a chave da dispensa, recebemos a chave, mas a chave também não é nossa, e a dispensa também não é nossa. Quem deu pode tirar e colocar para outro, e dar para outro. Fazer o quê? Você vai questionar? Eu não. Porque o dono é que sabe quem está apto para fazer o que na hora certa. E quem é ele? É o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o Deus Pai. A síntese desse tópico diz assim: os bons dispenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. É fundamental, porque o dispenseiro de Deus deve ser fiéis em tudo. Vamos lutar, amados, para sermos fiéis ao Senhor em tudo. No terceiro tópico diz: os dons espirituais e o fruto do Espírito. Falaremos sobre a necessidade dos dons espirituais, os dons espirituais e o amor cristão e a necessidade do fruto do Espírito. Diz assim, primeiro subtópico, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade. E é verdade, a coisa está feia. As quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Na verdade, curar enfermos, né? Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. Por quê? Se a mornidão está aí, se a frieza está aí, se estão querendo trocar a palavra, quer mudar a Bíblia, então os dons é que vai manter a igreja do Senhor Jesus fervorosa. Porque os dons vai levar o crente, precisa ser isso. Os dons precisam trabalhar na vida desse crente que quer esse dom, a ler a Bíblia, a orar, a consagrar a sua vida para que o sobrenatural aconteça. Então é fundamental a necessidade dos dons espirituais e a necessidade de que nós que exercemos funções na casa de Deus ou ministérios na casa de Deus, que nós também sejamos cheios do poder de Deus para fazermos a obra do Senhor com excelência e não de qualquer maneira. Pense nisso, meu amado. Pense nisso, minha amada irmã. Aonde esse vídeo aula chegar, que você entenda que você que exerce ministério na casa de Deus, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Buscar o batismo, buscar ter uma vida avivada, uma vida de oração, de comunhão com Deus. No segundo
subtópico diz, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Tem os melhores dons no sentido de que os dons que são mais expressivos na igreja. É os dons que vão ter mais evidência na igreja. Então, ele não é pecado você buscar, por exemplo, falar em profecia, entregar revelação. Não, não é pecado nisso. Não é pecado você buscar os dons de cura, não é pecado. Desde que não seja para a sua vaidade. Se for para a sua vaidade, Jesus não vai nem te dar. Agora, se for para benefício da obra, acredite, o poder de Deus vai descer sobre a tua vida, sobre a tua casa, e você vai ver que a tua igreja vai ter um crescimento maravilhoso. Mas Paulo diz que os dons são importantes, são. Os dons ministeriais, os espirituais são importantes, são. Mas existe um caminho ainda mais excelente. Qual é esse caminho? É o caminho do amor. Porque o indivíduo pode ter dom, ter ministério, mas se não tiver o amor de Deus, para nada adianta. Se você não tiver o amor de Deus, tu vai ficar plantado e não vai frutificar nada. Então, vamos buscar ter o amor de Deus. E por favor, a Bíblia fala assim, que o amor vai esfriar, mas que o amor esfria em todos os lugares. Mas na igreja, onde é a igreja do Senhor, vamos lutar, amados, para termos uma igreja que ama, uma igreja que tem o desejo de buscar o amor do Senhor nosso Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 13, ele é maravilhoso, que retrata a excelência do amor, que é o caminho mais excelente que Paulo vai nos ensinar. No terceiro subtópico diz, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, e a ideia da perspectiva é o quê? É uma esperança, no nosso caso principalmente, é uma esperança de ver a ação de Deus, de ver o agir de Deus. Uma vida cristã, então, pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia do poder que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolha o doente. Zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, como diz Paulo, que é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Vivemos uma época de interesse, os interesses estão aí, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Só que aqui, vamos falar um pouquinho do fruto do Espírito. Queridos irmãos, olha só, e eu já vou concluir a lição. Dons espirituais, dons ministeriais, batismo no Espírito Santo, fruto do Espírito. De tudo isso, o que é mais importante, a princípio, na vida do crente, daquele que se converte a Cristo, é frutificar. Frutificar. É produzir fruto no Espírito. Porque só produz fruto no Espírito quem é cheio do Espírito. Se você não for cheio do Espírito, você não vai conseguir produzir. Porque você vai encontrar pessoas batizadas no Espírito Santo que dão mau testemunhos. Você vai encontrar pessoas que têm ministérios, mas são terríveis, são caloteiros, mal pagador, mal crente, mal esposo, mal esposa, mal vizinho. E tem ministério. Igreja que tem nome sujo na praça. Pastores que têm igreja com nome sujo, porque compra, mas não paga. Por quê? Porque tem... Diferente, irmão, diferente. Vamos lá. Não paga. Diferente daquele que compra parcelado. Ou daquele que tem uma dívida,
Não pôde pagar, vai lá e negocia. É diferente. Negociou, está resolvido. Mas aquele que suja o nome da igreja, olha, irmãos, é porque não tem o fruto do Espírito. Então, antes de nós buscarmos qualquer coisa, antes de buscarmos falar línguas, dom ministerial, vamos buscar produzir o fruto. Porque produzindo o fruto vai ser fundamental para o nosso crescimento espiritual. E só produz o fruto quem é cheio do Espírito Santo. Senão não consegue produzir. Senão não vai conseguir produzir. Então vamos lutar para produzir o fruto. E lembre-se, o fruto do Espírito é o amor. O amor é um sentimento. O amor é uma emoção. E eu desejo se amo ou não. Então eu vou desejar se eu vou frutificar ou não. Então deseje frutificar. E o nome do Senhor vai ser adorado e glorificado na sua vida. Pense nisso. Pense nisso. Deixe o Senhor atuar. Deixe o Senhor agir na sua vida. A síntese desse tópico diz: os dons espirituais são ligados ao amor cristão e o mais autêntico fruto do Espírito. Os dons estão ligados ao amor. O amor está ligado ao fruto. O amor está ligado ao fruto e só produz o fruto quem é cheio. Concluindo, diz: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. É a partir dos dons de Deus necessário ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade. Humildade e fidelidade, duas coisas nos dons. Humildade e fidelidade, não esqueça. Não buscando seus interesses próprios, procurando tirar vantagem, mas sobretudo o amor, pois sem o amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo. Quer ter dom? Maravilha, é bênção. Quer ser usado? É bênção. Mas primeiro vamos produzir em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ore comigo para que Deus nos dê graça, para que o Senhor continue nos abençoando ao final desse trimestre. Senhor Deus e Pai, obrigado pelos teus filhos que estiveram comigo aí durante esse trimestre estudando a tua palavra. E hoje, nessa 13ª lição, falando sobre a multiforme sabedoria do Senhor. Como o Senhor atua, como o Senhor age, dando os dons, abençoando, operando, fazendo aquilo que o Senhor tem que fazer no meio da igreja. Eu quero entregar cada um dos teus filhos em tuas mãos, os ministros, os jovens, os irmãos, as irmãs, a igreja, essa congregação, essa grande igreja, aonde essa mensagem chegar, quem sabe na Angola, nos países de língua portuguesa, aonde esse estudo chegar, que os meus irmãos e minhas irmãs sejam abençoados. Também os países aí de língua inglesa, enfim, aonde chegar, ó Pai, de língua espanhola, enfim, que o Senhor possa abençoar de forma extraordinária. Que a tua palavra faça diferença na vida dos teus filhos e filhas. É a minha oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus. E todo aquele que crê diz, amém. Graças a Deus. Amados irmãos, chegamos ao final do nosso trimestre e já na próxima semana nós estaremos falando sobre a temática, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Eu acredito que serão lições maravilhosas. E ainda as correlações e aos ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Serão lições magníficas. E nós vamos estar estudando à luz da Bíblia. Nós precisamos ter em mente, há um pastor
Há um comentarista, sim, mas há a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E isso para ser aplicado, amados, em tudo na nossa vida, relacionado ao estudo bíblico. Por melhor que seja o homem, por mais sabedoria que tenha o homem, a nossa regra é a Bíblia. Então nós nos pautaremos pela Bíblia, pela palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar a direção para a nossa vida. Então vamos estudar essa lição e com certeza vai ser maravilhosa. Falaremos sobre a ascensão de Salomão na construção do templo, o reino dividido de Jeroboão e Roboão, Acabe o profeta Elias, Elias e o profeta de Azera e Baal, o reinado de Acasias, o profeta Elias, Eliseu, seu sucessor, o ministério de Eliseu, Naamã é curado da lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, o reino norte, o reinado de Ezequias, o reino de Josias e o cativeiro de Judá. Serão essas lições, com certeza, com uma mensagem fundamental. E eu lhe aguardo já semana que vem, na nossa primeira lição. E vai ser uma bênção. Deixa eu te falar a data. 4 de julho, vamos estar com a nossa primeira lição. Vem comigo, tá bom? Vai ser maravilhoso estudarmos esta lição, tá? Vai ser maravilhoso estarmos juntos aí em mais um trimestre estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Até lá! Não se inscreveu no canal ainda não? O que está esperando? Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém.